porque hoje a gente vai estrear o nosso novo quadro na Sala com a Fabi. Neste quadro, eu vou convidar as pessoas de forma surpresa. A Cláudia não sabia que ela ia estar aqui. E eu vou resgatar elas para a gente bater papo sobre todos os tipos de temas, sobre principalmente coisas do dia a dia, de uma forma bem humanizada, para levar para você também a sua reflexão ou a orientação que você precisa na sua vida, certo? Então, Clau, hoje eu escolhi o tema maternidade. A Clau tem um menino lindo, que é o Ian, né? Que tem 2 anos e 5 meses. 5 meses recém-feitos. E eu tenho o Iago, que faz agora 3 anos. E como é um desafio, né? Desafio, e que tema, hein? Você sabe que eu atendi essa semana uma moça que tá querendo engravidar e me perguntou muito o que era maternidade pra mim. E aí também, ontem, eu atendi uma moça que ela teve 2 filhos seguidos. E o quanto apareceu para ela que ela perdeu a identidade dela, o quanto ela tá surpresa, assim, né, por não estar se achando mais, o que é importante para ela. Quando eu perguntei para ela quem era ela, e ela falou, nossa, tão difícil falar de mim, porque eu sou tão pros outros, né? E a maternidade é essa doação. Só que ela acaba tendo um lado tão maravilhoso, tão grandioso, que eu acho que todo mundo, até homens, tinham que ser mães, né? Mas ao mesmo tempo também uma anulação, né? A gente se reinventa e aquela quantidade de hormônios. Verdade. Que invade a gente. O que é maternidade pra você? Sabe que eu perdi um pouco essa identidade também. Eu acho que nos primeiros meses é até inevitável você não se anular. Você se doa 100% para o seu filho, né? Mas a maternidade, para mim, na verdade, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu nasci com isso vibrando dentro de mim. Eu não imaginava como. Não imaginava como isso ia acontecer. Mas eu sempre tive esse desejo. Então, antes de responder o que eu queria ser quando crescer, como questão profissional, eu sempre soube que eu queria ser mãe. E ser mãe, além de ser uma realização, para mim, é a maior oportunidade de eu me revisitar. Porque ao mesmo tempo que eu me anulei, eu me resgatei. Então, por algum tempo eu fiquei muito servindo mesmo, 24 horas por dia, todos os dias, sem tempos para mim, para nada. Mas isso também me fez resgatar e reconhecer uma Cláudia que eu não conhecia. Então, a vida que eu levo hoje, sendo mãe, eu não teria ela antes de Você ser sabe mãe. que eu super concordo. O Iago já tinha, acho que mais de 2 anos. E eu sempre tive a teoria, mas na prática é totalmente diferente, né? Total. E aí um dia eu olhei e entendi o que eu tinha aprendido, o quanto os filhos são os nossos espelhos. Só que eu sempre aprendi que o filho mostra o quanto a gente está irritado, o quanto a gente está nervoso, o quanto ele dá o reflexo do quanto a gente não está bem. Mas eu não tinha idealizado o quanto a gente tem de melhor dentro da gente e que aquela criança vem com tanta luz iluminada. E aí o Iago, ele tem um bom humor incrível, ele acorda pulando, dançando. E a cada vez que eu via ele naquela alegria, eu lembrava que eu tinha aquela alegria dentro de mim. Verdade. Aquela coisa de ver a vida com tanta paixão, isso habita dentro de mim. Talvez eu tenha esquecido ao longo do caminho das responsabilidades, das contas para pagar, né? Dos problemas que eu escuto todo dia dos outros. Mas o quanto eu vi nele uma coisa que eu tinha perdido dentro de mim, né? É uma troca incrível, né? A gente dá, mas a gente recebe numa intensidade imensa. Você falou isso, eu lembrei. O Ian sempre vê o dia, quando ele olha o céu, ele fala, mamãe, que céu lindo! E aquilo me emociona, mas eu vi que ele aprendeu isso comigo, porque assim que eu abro a janela, quando ele acorda, eu falo, filho, olha que dia lindo. E o quanto eles repetem, né? E quando a gente tem esse amor tão puro da maternidade, a gente ensina essas coisas bonitas, né?
que de alguma maneira a gente perdeu. É verdade. Até com relação ao trabalho, tá sendo muito bacana isso pra mim, porque quando eu engravidei, eu já não me vi realizando o trabalho que eu realizei a vida toda. E assim que ele nasceu, a minha vida profissional mudou completamente. E hoje, quando eu falo, filho, a mamãe vai trabalhar, e aí eu falo pra ele, porque o trabalho é maravilhoso e eu faço isso com tanto Olha que amor. máximo, gente. Então, quando ele fala assim pra mim, mamãe vai trabalhar, ele já entendeu que isso pra mim é uma alegria. E quando o Daniel, que é o pai, meu marido, chega em casa, ele, papai chegou do trabalho. Ele sabe que o trabalho é gostoso. Né? Porque não precisa ser aquela obrigação do dinheiro, do peso, o quanto a criança é privada dos pais, Isso. né, por ter que trabalhar. E a gente ensinar o contrário, dizendo que é bom ir trabalhar, que realiza, que proporciona coisas boas. Isso. E que no final a gente volta cheio de mais amor. Mais amor ainda, né? Mais amor. E quando a gente cuida da gente, a gente cuida melhor do filho. Você sabe que quando eu estava fazendo o curso de coach, um dos temas, né, que eu via mais claro era as pessoas quererem ser coach e ajudar mães a serem empresárias, né? E o quanto hoje, gente, é fácil, né? Fácil assim, claro, tem suas dificuldades. Mas enquanto a gente tem a liberdade hoje, eu acho que nossa geração tem um pouco de sorte, porque as nossas mães, elas tinham que se abdicar de tudo para criar um filho. E hoje é possível você abrir uma empresa com uma página no Facebook, com cartão de visita de uma forma gratuita, até aplicativos de logotipo tem, e você já consegue fazer o seu negócio, cria uma loja online e consegue estar ali mais perto do seu filho, com amor, né? E o quanto eles aprendem isso sobre quando trabalhar é bom, né? Que o trabalho não precisa ser um castigo, ele pode ser uma realização. Na verdade ele deve ser. O trabalho está a serviço da nossa vida, né? Ele não pode ser. O trabalho é onde a gente mais coloca a nossa energia. Então. E o quanto isso a gente retorna. Nossa, agora eu fiquei pensando, né? Porque anos de indústria farmacêutica, o quanto era útil, lá dentro tinha escolas, então as mães se viam muito próximas dos filhos e os filhos participavam desse trabalho da mãe. E a criança tinha esse comportamento. Mas empresas que não tinham a escola, né, a creche ali dentro, eu, graças a Deus, trabalhei em empresas boas, o quanto era um castigo para as crianças ficarem longe da mãe, né? É um sofrimento, né? E a mãe se sente culpada e aí ela tenta suprir essa culpa de uma forma errada. E até é motivador, porque o Ian, gente, é a coisa mais linda. Ele chega aqui e ele fala o Iaquim. E o Iago é a mesma coisa. Mamãe, hoje você faz no Iaquim? Ele ama vir. Posso ir no Iaquim também? Que é aqui no Iasquim, e o quanto a gente acolhe isso, né? O quanto é possível. A Valéria trouxe também, a Valéria é uma colaboradora nossa, trouxe essa semana a filha dela, e o quanto a filha dela falou, eu gosto de vir aqui, eu me sinto bem, e o quanto eles podem participar da nossa realidade, né? Exatamente, eles fazem parte, né? E sempre que a gente dá o lugar aí, pensando como consteladora, sempre que a gente dá o lugar a todos aqueles que fazem parte da nossa família, a gente vive em harmonia, né? Então conta pra mim, Clau, quem era a Cláudia antes do Ian e quem é a Cláudia hoje depois do Ian? Qual é a principal mudança? É uma grande mudança, na verdade é uma mudança enorme. Eu vejo uma Cláudia nova, eu renasci a partir do Ian. Desde o instante que eu soube da minha gravidez, eu renasci. Acho que é impossível não, né? Eu acho que a grande parte das mulheres vivenciam isso, mas com a chegada dele veio junto uma coragem de mudar, uma coragem de perceber que a vida e o ritmo que eu levava, eles não cabiam mais para mim. E talvez sem a chegada dele, isso demoraria muito mais do que demorou. Então a Cláudia hoje é uma Cláudia que não abro mão, eu não abro mão mais de nada que alimente o meu coração, sabe? O amor tá em primeiro lugar para tudo. E isso não é não é pensar em conto de fadas, não é aquela coisa romântica, não é acreditar que é a maior potência. É o amor de sua verdadeira tradição, né? Sim. Convivente no dia a dia. Enfim, de fazer parte da nossa vida. Você sabe que eu recebi um processo de coach, ganhei de presente um coach, né, de identidade,
e dentro das minhas questões, é impossível eu não mencionar a Fabi antes da maternidade e depois. Porque eu tinha muito uma vontade de doar para o outro, de curar o outro, de querer, sabe, ajudar o próximo, mas não preenchia, né? Não estava satisfeito. E o quanto a gravidez, a gestação do Iago me trouxe uma calma, uma paz ao meu ser, ao meu espírito, de querer estar, mas agora para mim, né? A ser saudável, a ser próspera, a ser realizada, sendo para ele. É uma coisa que não precisa repartir, né? Exatamente. Ou só doar. E que você vai se preenchendo à medida que ele também vai, e isso vai se estruturando de uma maneira tão gostosa, tão saudável. É tão incrível, porque não tem como você não querer ser uma pessoa melhor. A partir do momento que você se vê grávida, você quer ser melhor, você quer comer melhor, você quer ter uma vida melhor. E a tendência é só aumentar se você tem coragem de mudar, né, tudo aquilo que você vem arrastando. Então eu fico pensando assim, eu sempre quis muito engravidar. E eu me assustei quando isso aconteceu. Aí eu fico pensando a contrapartida. Imagine aquela pessoa que não esperava, que não queria engravidar. Que surpresa que deve ser. Eu tenho muitas histórias de pessoas que eu atendi, né, com essa situação. Inclusive eu brinco que eu sou uma inseminadora espiritual, porque eu ajudei muitas mulheres a engravidar. E tanto do lado positivo quanto do negativo, porque a dificuldade de engravidar, ela pode estar muito relacionada a abortos de outras vidas, em situações, a falta de se perdoar em outras vidas, mas também relacionadas às mulheres das nossas vidas ancestralmente, né? Exatamente. A constelação explica bastante isso. Explica o quanto a gente vem manifestando os sofrimentos dos nossos antepassados, o quanto isso está registrado em nós e quanto a gente reproduz, muitas vezes por amor e por honra a todos que nos antecederam, né? Então ter essas compreensões também são muito enriquecedoras. E no Theta Healing também, né? O quanto a gente tem crenças de que um filho, por conta dos nossos históricos, até do que a gente viu no casamento dos nossos pais, o quanto a nossa mãe aceitou ou não a nossa gestação, no Theta Healing a gente trabalha esse sistema de crenças de ajudando o que a pessoa pensa. Se eu tiver filho ele vai roubar minha liberdade, se eu tiver um filho eu não vou poder mais ser eu mesmo. E graças a Deus hoje em dia a gente tem tantas técnicas tão bacanas que podem ajudar a pessoa a se entender, né, nesse processo. Exatamente, mas a beleza da maternidade, então, no meu ponto de vista, não é só a ilusão que se pinta, né? É tudo muito bonito, é tudo muito confortável. A gente passa por muitos desafios, desde a mudança do corpo aos sentimentos novos que afloram, mas a experiência que a gente vive, o quanto a gente cresce em ter que lidar com aquele ser que chega totalmente dependente de você, de uma maneira assustadora, né? O quanto você é capaz de se doar e sem se anular, porque o que eu tô aprendendo agora é possível, né? Que você pode ser mãe de verdade, né? Aquela mãe que tá olhando pro olho do filho, da criança e falando respeitosamente com ele e cuidando, mas você também, antes de fazer isso com ele, você faz com você. Você olha pra você, você cuida de você e você fala. E não adianta você estar criando uma criança e tá lá no celular, né? Você está perto dele e tá lá no celular, e tá na internet, e tá assistindo televisão. Quanto é importante a criança, gente, ela precisa de 15 minutos. Se ela tiver 15 minutos de um olho no olho, de um beijo sincero, sabe? De um carinho, de um toque, de um acolhimento, isso supre talvez um dia de creche, sabe? De escola, supre o que você foi sair para trabalhar, para resolver questões, porque tem verdade, né? Nossa, você falou o que veio na minha cabeça agora. O que é verdadeiro, ele se efetiva de forma grandiosa. A criança, independente da idade, ela sabe o que é verdadeiro, né? Ela tá receptiva a ter essa verdade. Ela deseja por isso, né? Por isso que quando você não tá bem, não adianta falar pra criança: não, filho, tá tudo bem, ele tá vendo em você. Não, eles sentem
Não, hora, olha, né? filho, hoje a mamãe não tá muito bem. E ele entende. Teve um dia, me veio forte agora isso, porque foi bem emocionante pra mim. Um dia que eu fiquei nervosa pela situação que o Ian criou e eu falei de uma forma que eu não gostaria de ter dito. E na hora eu me arrependi. E aí na hora eu abaixei, olhei no olhinho dele, falei, usando, né, o conhecimento da constelação, que é inevitável não se aplicar. Olhei nos olhinhos dele e falei, filho, eu vejo você e eu sinto muito pela forma que eu falei com você, mas você é o meu filho. E ele olhou pra mim no fundo dos meus olhos e falou, mamãe, você é minha mãe. Ai, Então não é só gente, repetir, esse você é minha mãe, além dele reconhecer o meu lugar, ele compreendeu que aquilo fazia parte da minha postura como mãe. E eles sabem, né? Eles têm tanta sabedoria. Eu vou te contar uma coisa que eu não sei se eu te contei, mas que é muito parte pra você, é uma coisa que eu preciso compartilhar. Eu recebi da Clau uma constelação, uma sessão linda aqui, que trabalhou meu pai, né, o quanto eu ainda não tinha aceito direito a partida dele, né, deste mundo, do falecimento dele, ele estava vivendo ainda esse luto. Tive uma manhã aqui de choros, deliciosa com a Clau, e saí daqui super atrasada, né, para levá-lo na escola. Então eu cheguei em casa correndo e peguei as coisas tudo dele e coloquei no elevador. Aí desceu ele e minha mãe no elevador, e aí ele que, né, não sabia, teoricamente não sabia o que tinha acontecido, ele olhou no elevador e falou assim, vovó, a minha mamãe é grande, minha mamãe é muito grande. E aquilo me emocionou demais, porque é como se ele soubesse e estivesse presente aqui, e estava, né, de uma forma indireta na constelação. E aquele olhar dele de falar toda a minha grandeza, que é importante a gente ser grande, o filho pequeno, né? Essa hierarquia que a constelação fala, aquilo tocou a minha alma. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado na sala da Fabi, desse bate-papo gostoso. Acho que o assunto maternidade tem muito mais para render. Acho que tem muita mulher, né, querendo engravidar, precisar de ajuda. Então escreve seu comentário aqui pra gente, o que a gente pode dividir com vocês. São pelo menos coisas da nossa experiência, né, que a gente ainda está vivendo, que gosta de receber, mas também gosta de compartilhar sobre as nossas visões, sobre a nossa ótica. Eu adorei estar aqui na sala da Fabi. Tomou um susto, mas foi uma delícia a gente dividir essa experiência de coração. Escrevem aqui pra gente o que você mais gostaria de saber, qual tema você quer que a gente aborde. Eu vou estar sempre trazendo uma convidada diferente e vou convidar a Clau mais vezes, que ela é ótima, para vir a gente aqui bater um papo bem gostoso com você. Eu agradeço, um beijo a todos. Deixem dicas do que vocês querem. Aperta o sininho, curte a gente.